Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Primeiro livro dos Macabeus. Capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 74. Declínio e morte de Alexandre. Ora, o rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre, para anexá-lo ao seu. Chegou à Síria com palavras de paz, por isso os habitantes das cidades lhe abriam suas portas e lhe vinham ao encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azote, mostraram-lhe o templo de Dagon destruído pelo fogo, Azote e os arrabaldes da cidade em ruínas, e os cadáveres jacentes por terra, e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamado Eleutério, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio: Vem, façamos juntos uma aliança e dar-te-ei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás sobre o reino de teus pais. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me. E acusava-o assim porque cobiçava seu reino. Retomou-lhe sua filha para dá-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com um duplo diadema, o do Egito e o da Ásia. Nesse ínterim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas logo avisado veio para travar o combate. Ptolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar ali um asilo, mas o árabe Zabdiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-a ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Acordo entre Demétrio e Jonatas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nessa época, Jonatas convocou os homens da Judeia para apoderar-se da cidade de Jerusalém e construiu, com este intuito, numerosas máquinas. Imediatamente, alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jonatas sitiava a cidadela. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolomaida. De lá, escreveu a Jonatas que não atacasse a cidadela e que viesse ter com ele o mais depressa possível para conferenciar com ele.
Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco e, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como o haviam feito seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdócio e em todos os títulos que ele possuía anteriormente, e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio a seu irmão Jonatas e ao povo judeu saúde. Para a vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lástenes, nosso parente. O rei Demétrio e seu pai, Lástenes, saúde. Resolvemos fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons sentimentos a nosso respeito. Confirmamos-lhes, pois, a posse dos territórios da Judéia e dos 3 distritos de Aferama, Delida e Ramata, arrebatados da Samaria para serem anexados à Judéia, e todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém, em lugar do tributo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora, deixamos-lhes liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Destas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora de fazer uma cópia e entregai-a a Jonatas para que ela seja gravada e colocada na santa montanha. Demétrio salvo pelos judeus. Viu Demétrio que a terra estava silenciosa diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com esta decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais. Todavia, Trifon, um antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcué, o árabe que educava Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou para que o entregasse a fim de fazê-lo reinar em lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que fizera Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele. E lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que tirasse as tropas que se achavam na cidadela e nas fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas essa resposta: não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumular-vos-ei de honra, a ti e a tua nação, assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante, enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos, que se ajuntaram ao rei, e este sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matarem o rei. Este refugiou-se no seu palácio e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou o assalto. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio e todos se agruparam ao redor dele. Depois espalharam-se pela cidade, matando nesse dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam e perderam a coragem. Por isso ergueram deprecações ao rei,
dai-nos a mão e que os judeus parem de combater a nós e a cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência, ao contrário, tratou-o muito mal. Campanhas de Jonatas por Antíoco VI. Foi após esses acontecimentos que Trifon chegou com Antíoco, que apesar de jovem ainda tomou o título de rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido agruparam-se ao redor dele para combater este último que virou as costas e fugiu. Trifon apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas: Eu te confirmo no sumo pontificado. Mantenho-te à frente dos 4 distritos e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios e concedeu-lhe autorização de beber em copos de ouro, de vestir-se com púrpura, de trazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão, governador da região que se estende da escada do Tiro à fronteira do Egito. Então Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar a seu lado e chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá seguiu para Gaza, que lhe fechou suas portas, investiu contra ela e pôs fogo aos arredores que pilhou. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas, que lhes estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida, atravessou o país até Damasco. Simão recupera Betsur. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cádiz, na Galileia, com um forte exército com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou ante Betsur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concedeu-lhe, mas os expulsou da cidade da qual se apoderou para pôr ali uma guarnição. Vitória de Jonatas em Azor. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genesar e, pela manhã, muito cedo, penetrou na planície de Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e pôs emboscadas nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto para a frente, as tropas de emboscada saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram e não ficou nenhum, com exceção de Matatias, filho de Absalão, e de Judas, filho de Calfe, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir o adversário. Os seus que fugiram perceberam-no e, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Cádiz e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros e Jonatas voltou a Jerusalém.